Hoje, terça-feira, dia 8 de junho, mas é preciso sustentar e não esquecer o que aconteceu na quarta-feira passada, dia 2 de junho, né? Quando foi arquivado o pedido para abertura de processo contra o vereador Felipe Passos, né? E aí a Câmara, por 9-8, rejeitou, arquivou esse pedido. Tudo bem, então salvaram o pescoço do vereador Felipe Passos em parte, porque o mandato dele está encerrado. Ele vai continuar vereador lá, sem credibilidade, e a carreira política dele, porque ele tensionava ser candidato a deputado no ano que vem, para por aqui. Muito dificilmente irá se reeleger vereador, não é? Em 2024. Então, porque a política precisa de credibilidade, e o vereador aqui, a credibilidade que tinha, desapareceu. E aí as consequências disso aí, não é? Bom, então hoje é dia 8, é terça-feira. Desde quarta-feira passada teve aquela circulação, aquela mensagem circulando nas redes sociais atribuída ao secretário de administração, ex-vereador e ex-presidente da Câmara e primeiro suplente do PSDB, suplente do Felipe Passos, né, o secretário Maurício Silva, fazendo seríssimas acusações, né? Aquilo não pode ficar em branco, é caso de polícia, nós dissemos aqui, e denota a transformação da Câmara Municipal numa espécie de sindicato do crime. Porque na sessão de segunda-feira, quer dizer, que antecedeu a sessão de quarta de julgamento, quando foi apresentado o pedido para a instalação da CPP contra o Felipe, ele próprio, falando na Câmara, né, tem gravação lá, pronunciamento dele, disse, já pedindo para que fosse rejeitada a CPP, que ele soube de várias denúncias aí contra vereadores e nunca levou para a Câmara. Bom, se sabe de denúncias e não leva para a Câmara, está cometendo crime, né? Porque ele, como autoridade, tem o dever de zelar pela probidade no exercício da função pública, não apenas dele, mas de todos os que compõem o colegiado da casa. Então, as consequências do que aconteceu nesse episódio do Felipe Passos não podem ficar esquecidas e colocar embaixo do tapete lá da Câmara Municipal, como se nada tivesse acontecido e tudo ficasse restrito lá. Isso pertence à sociedade, né? Isso faz a gente imaginar uma operação do GAECO, a investigação da polícia, né? E do próprio Ministério Público, né? O GAECO representa o Ministério Público, é a reunião de elementos figuras do Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil, não é? Porque nós não podemos ficar convivendo com essa suspeição de que a Câmara de Ponta Grossa, volto a repetir, deixou de ser a casa do povo e se transformou numa espécie de sindicato do crime, porque estão jogando aí de um lado uma ameaça de uma suposta carta que seguramente não é tão suposta assim, carta não, um vídeo, não é? Do Reginaldo, motorista da Câmara, que faleceu e estava assessorando o Felipe, estava trabalhando num projeto para o Felipe ser candidato a deputado em 2022, fazendo sérias denúncias de vereadores lá, com citação do nome do atual presidente e do ex-vereador Sebastião Mainardi Júnior. São coisas sérias, né? São coisas sérias. E se o vereador não deve temer também, né? Felipe Passos, que é inocente, deixasse formar a CPP. Por que tomou a iniciativa, inclusive, de levar gente sua e ocupar todas as cadeiras lá da galeria?
para impedir que as pessoas lá do poder e mando do povo chegaram lá, não tinha mais vaga para entrar, ficaram lá para fora, não é? Então, a Câmara de Ponta Grossa, nesse instante, merece ser fiscalizada, sim. Merece que aí as forças policiais façam um levantamento, porque é coisa muito séria. Daí eu volto a lembrar o que eu escutei uma semana antes da eleição: a Câmara de Ponta Grossa precisa ser renovada porque está ficando muito cara, muito cara. Mas aí renove e os novos vereadores votam pelo arquivamento. Mas então a renovação valeu para quê? Tira o Antônio, põe o Pedro? Não, a renovação precisa ser de valores. Eu já falei aqui num outro vídeo aqui, né, que a esperança estava nos novos vereadores para passar limpo a Câmara. E aí os vereadores pegam e votam pelo arquivamento. Parte deles, né? Parte deles. Voto pelo arquivamento. Não, tem denúncia, vai apurar, passar a Câmara limpo, né? Então, são assuntos sérios. Se o Maurício, não sei se já voltou como secretário ou não, mas daí é assunto inclusive para a Procuradoria do governo instalar uma sindicância. Eis que, não tendo desmentido isso aí, né, ganha foro de que aquela postagem é verdadeira. Então, o tempo vai passando, mas nós não vamos esquecer, porque é um assunto grave, sério, né? Quer dizer, grupos lá acusando grupos, fazendo ameaça daqui, fazendo ameaça dali. Aí quando sai lá o que o Felipe tem, né, a gravação atribuída ao Maurício, né? E como não houve desmentido, né, mas atribuída a ele, né? O que o Felipe tem, eu tenho 10 vezes mais, quer dizer, de conhecimento, de acusações para fazer, inclusive, né? Com questões que podem levar a gente para cadeia. Ele está se referindo a vereadores, né? Então são coisas extremamente sérias, graves, que a cidade não pode fingir que não sabe. A opinião pública quer uma resposta. E aí, a expectativa para que as forças policiais que representam a justiça entrem em ação para ver no que é hoje a Câmara Municipal de Ponta Grossa.